O STF retoma hoje o julgamento das federações partidárias. Detalhes com a repórter Yasmin Costa. A expectativa é que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral concedam mais prazo para que os partidos oficializem a união das legendas. O questionamento ao STF foi feito pelo PTB. O relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso. Pela regra do Tribunal Superior Eleitoral, as legendas têm até o dia 1º de março para registrar as federações. Mas os partidos querem ganhar mais dias para a formação dessas alianças. O ministro Barroso havia determinado que o Estatuto das Federações fosse realizado em até 6 meses antes do pleito eleitoral, mas a lei aprovada no Congresso estabelecia um prazo de até 2 meses antes das eleições. Para o deputado Bibo Nunes, aliado do governo, o movimento de criação das federações representa uma tentativa dos partidos interessados em contrapor a reeleição de Bolsonaro. Só que a federação dura por 4 anos. Essa é a diferença. Mas não vai ser muito fácil, porque tem a duração de 4 anos, tem a eleição municipal, que tem outras características bem diferentes de uma eleição estadual e nacional como esta. Então, eu, sinceramente, não vejo grande futuro na federação. Tanto é que, até o momento, estão discutindo, vai para um lado, para o outro. O fator ideológico é zero. É zero. É puro casuísmo. A federação partidária permite que 2 ou mais partidos se unam em bloco único de forma nacional e no mínimo por 4 anos. Nos últimos dias, os líderes de legendas têm intensificado reuniões para a formação dessas parcerias, entre eles PSDB com MDB e PT com PSB. O ministro Luiz Roberto Barroso também se reuniu com representantes de legenda, como o PT e o PSB, que pedem também a extensão desse prazo. Bem, a gente tem aí a realidade nua e crua, né? A dificuldade que os partidos estão tendo para se adequar a essa nova legislação eleitoral. Como bem disse aí o deputado Bibo Nunes, por puro casuísmo estão tentando se unir, não há nenhuma aliança ideológica sendo costurada, nenhuma, zero. A gente está vendo partidos aí que não tem nada a ver um com o outro já conversando, embora alguns, como o PT com o PSB, até faça sentido aqui a união, porque já são partidos que caminham para a extrema esquerda já há várias eleições, então tem falam a mesma língua, digamos assim. Mas há uma dificuldade justamente por isso que foi apontado na reportagem, quando a lei eleitoral coloca que os partidos que se unirem em federação precisam seguir juntos por 4 anos, a gente já imagina o que vem pela frente, né? Eles não conseguem, nem tendo afinidade ideológica, se manter juntos por muito tempo, que dirá sem ter afinidade ideológica alguma, tendo se unido apenas por casuísmo. Na prática é muito difícil formar essas federações, porque, como a Cristina disse, implica nesse casamento a longo prazo de 4 anos. Os partidos estavam muito acostumados às coligações proporcionais. Eles se unem numa aliança, numa chapa muito pragmática com vistas à eleição e depois, assim que a eleição passa na vida no Congresso, é cada um para o seu lado, né? A separação do casamento, a separação logo após o casamento. Mas as federações, elas implicam não só nessa união durante 4 anos, mas também em formar um estatuto partidário, uma Assembleia Geral com divisão de poder entre os partidos, algo que represente, por exemplo, que espelhe as bancadas que eles conquistem no Congresso Nacional. Então, implica numa divisão de poder, implica também em replicar essa aliança nos estados e nos municípios, ou seja, nas eleições de 2024, por exemplo, eleições municipais, e agora nas eleições estaduais. Por isso, é muito difícil, porque há interesses divergentes e muitas vezes conflitantes entre partidos que, de repente, enxergam uma aliança lógica, até programática, no eixo nacional, mas talvez nas realidades estaduais seja completamente diferente, sejam interesses distintos. Por isso é tão difícil formar a federação. Agora, o que os partidos pediram, e parece que faz sentido, até conversando com um dos dirigentes partidários que esteve presente nessa reunião ontem com o ministro, presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que me dizia o seguinte, que para o tempo da política, é muito pouco tempo para a política esse prazo até 1º de março, porque, veja, você não passou nem pela janela
partidária, que está programada para acontecer até abril, nem pelas convenções partidárias lá para junho, julho, agosto, ou seja, os principais prazos da política, as principais datas no calendário político eleitoral não teriam acontecido, é um tempo muito exíguo, por isso a política precisa de mais tempo, né? Essa pessoa fala, o tempo da política é outro, estamos acostumados a um outro calendário, então é muito possível, seria até plausível que o TSE, ao provavelmente referendar, aprovar a federação, o Instituto da Federação hoje também estique um pouco esse prazo, pelo menos até ali julho ou comecinho de agosto, para que essas federações possam se formar.